Só existe saber na invenção, na reinvenção. Escola. Skola. Eu acho que é sonho. Crescimento. Informação. Aprendizagem. Grupo. Ecossistema. Equilíbrio. Harmonia. Aprendizagem. Bel, se fosse para você escolher uma palavra para definir aprendizagem, que palavra você escolheria? Troca. Defina aprendizagem com a palavra troca. 3 palavrinhas com significados enormes. E se, por si só, já são tão férteis de sentido, por que não juntar e transformá-las em uma experiência nova? En plats där man studerar och lär sig nya saker och känner nya personer. De a gente se tornar mais humano, né? E crescer as amizades também, né? Desenvolver. Eu acho muito legal essa parte, assim, principalmente aqui no Poeridomos, que é uma escola que é bem acolhedora, assim, né? Escola para mim sempre foi um lugar de autoconhecimento, enquanto aluna e hoje enquanto professora. Eu não consigo ficar um dia sem sair daqui e pensar que eu aprendi alguma coisa e desaprendi alguma coisa, ensinei alguma coisa e desensinei alguma coisa. Em minhas palavras, o ecossistema são os meios convivendo em harmonia. Então a gente tem a interação entre meio vivo, meio não vivo, que é o meio biótico, meio abiótico, tudo isso vivendo em associação, vivendo em inter-relações e idealmente em um equilíbrio. A aprendizagem ela não acontece em apenas uma direção, não é como se os professores ensinassem tudo aos alunos. Ensinamos coisas a eles, eles ensinam coisas a nós e eles também aprendem em conjunto, eles também aprendem entre si. Nós nos constituímos através do outro. E eu acredito que, para mim, a aprendizagem é isso. É um projeto pedagógico que traz, na essência, a experiência. Foi exatamente isso que o Colégio Poeridomos Araraquara pôs em prática no ano de 2021, ressignificando um projeto que já teve outras faces e nomes para essa nova identidade e proposta chamada a escola como um ecossistema de aprendizagem. Eles não afundavam estradas, mas inventavam caminhos. Após uma longa pausa no período entre 2020 e metade de 2021, nosso espaço foi reativado e renovado, desde o nome do projeto até as propostas de trabalho. Em 2022, continuamos a aprimorar nossa estimada horta. Bom, eu cheguei no Poeridomos em 2008, e aí o projeto era um projeto da própria escola mesmo, chamado Olho de Prata, que tinha um modelo tradicional de feira de ciências. O projeto foi avançando e em 2010 já conseguimos fazer uma coisa um pouco diferente, associando um pouco a ideia da exposição a uma outra concepção que era o estudo do meio, que a escola tinha também, né? Onde em parceria com o Museu de Arqueologia de Araraquara, em 2011, nós fizemos um sítio simulado, um sítio arqueológico simulado, em parceria com um pai de aluno. As crianças foram lá, fizeram escavação, coletaram material, fizeram análise do laboratório orientado por um arqueólogo que cuida aqui do Museu de Arqueologia de Araraquara.
E eu acho que eu posso dizer que a partir daí já começou um pouco a repensar o que seria o projeto que era chamado Olho de Prata. Aí em 2017, os professores se reuniam, né, e tentaram repensar isso, pensar da seguinte maneira, né, que seria mais interessante os alunos passar pelo processo de experimentação para então depois apresentar um resultado, né, depois apresentar um produto. E não apenas pesquisar e apresentar algo mais tradicional, né, com cartolina, essas coisas assim. Então a vivência para nós passou a ser algo mais importante, a experimentação. Então em 2017 esse projeto foi reformulado. E desde então a gente vem caminhando e houve também a necessidade de mudar o nome dele, porque Olho de Prata já não representa mais o que ele era, né? Então foi pensado esse nome de ecossistema de aprendizagem. Afinal de contas, ele é baseado na experimentação, na vivência, para então depois os alunos apresentarem o resultado dessa vivência. Mudou muito, né? Porque antes era tipo tudo grama, era tudo fechado. Aí no primeiro ano da horta, a gente mudou tudo, a gente capinou toda a grama, a gente formou lá os canteirinhos. Só que aí depois desse tempo foi a pandemia. E nesse tempo da pandemia a horta foi horrível, porque tudo desgastou. A geodésica estava quase caindo, as plantas morreram todas. Então não deu muito certo essa coisa. Então esse ano foi, eu acho que um dos anos mais difíceis, porque a gente teve que revitalizar a horta, né? Uma tarefa desafiadora como essa precisa ser feita em conjunto e com organização. Para isso, foram divididos grupos de trabalhos responsáveis por cada setor e que contribuem para o funcionamento de todo o plantio. Nessa edição, a divisão dos trabalhos por turmas foi diferente da forma feita no ano passado. No primeiro semestre, o projeto foi desenvolvido pelos 7º e 9º anos. No segundo semestre, os 6º e 8º anos prosseguiram com as atividades. A cúpula geodésica precisou anteriormente ser totalmente reconstruída. Nessa temporada, com a estrutura pronta, o grupo conseguiu dedicar a função destinada, experimentar formas diferentes de se cultivar sementes e mudas. Eu acho que o diferencial esse ano foi a introdução do berçário de sementes. A ideia era que a gente pudesse produzir, essa produção ser destinada ao asilo, né, que a gente esse ano escolheu de novo o Otoniel de Camargo, e para que a gente pudesse realmente fazer com que a horta fosse efetiva, sem depender de fornecedor externo. O berçário de sementes, para mim, é a inovação deste ano. Ano passado a gente terminou de construir a geodésica. Aí esse ano nós começamos impermeabilizando, passando um pouquinho de verniz para ela não deteriorar tanto com o tempo, né? Depois a gente cobriu a geodésica para realmente conseguir ter hoje o berçário. Então, Jorge, qual a função do verniz na estrutura do berçário? O verniz ele é utilizado para proteger a madeira contra a água, chuvas fortes. E como vocês pretendem cobrir o berçário? A gente não tem uma ideia concretizada, porém a gente está tentando de várias maneiras. Uma delas a gente está tentando passar o sombrite por cima e onde tem os pregos a gente furar para conseguir fechar, ficar bem firme. Na geodésica a gente trabalha com o berçário de mudas. A gente conseguiu plantar várias sementes utilizando materiais recicláveis como os vasos e como a caixa de leite, que foi o que mais deu certo. A gente tem vários, pelo menos uns 12 de caixas de leite com sementes. A gente pesquisou, cada um, no começo do projeto, formas de cultivar sementes específicas. E aí a gente escolheu a semente baseado no que a gente pesquisou e achou das formas de plantio.
Boa pergunta. Tem uma bomba d'água lá que vai injetar água aqui, aí a água vem percorrendo todos os canos e sai desse lado. E aí pra onde? Vai voltar pra lá. Não vai ser. Não, isso daqui é genial. No ano passado, não foi possível pôr em funcionamento o sistema hidropônico devido ao pouco tempo de trabalho e necessidade de empenho a longo prazo para esse processo. Desse modo, o grupo havia se dedicado em reformar a cisterna, área de coleta e reutilização da água da chuva. Agora, após um processo cuidadoso de pesquisas e testes, a hidroponia está em funcionamento. Uma coisa que já era prevista é a gente conseguir dar manutenção em todas as instalações que a gente está construindo, né? Então, como tivemos que fazer a pausa em 2020, né, realmente teve muita coisa para ser recuperada, mas até que a recuperação foi bastante eficiente. A gente conseguiu reaproveitar muita coisa, as cisternas estão funcionando e a hidroponia se apresentou com um desafio maior e agora conseguimos, né? As cisternas estão funcionando, a hidroponia está funcionando. E outra modificação importante foi o sistema de gotejamento. Acredito que o gotejamento, essa eficiência na irrigação, que era uma dificuldade nossa também, de montar a escala, quem vai regar, com o gotejamento a gente eliminou essa dificuldade. Pensamos em não simplesmente colocar lá o sistema de gotejamento, mas incorporar nele um sistema de controle dessa irrigação, para não ter um desperdício de água. Então existe um controlador eletrônico, em que a gente vai programar lá mais ou menos o horário em que a água vai poder dar vazão, e a partir daí então a gente controla a irrigação. Se houver falha desse sistema, a gente também deixa um registro lá que dá para abrir e esperar com calma irrigar tudo e fechar depois. Olá, meu nome é Enzo, faço parte do sistema aqui da hidroponia e eu vim explicar um pouco para vocês como é que esse sistema funciona. Bem, aqui no canto a gente tem a hidroponia, ali no tanque é onde está a água com nutrientes. Então, aqui ó, essa torneira, a gente está tirando a água do tanque que está com nutrientes. Tem aqui um tubo também, que vai passar essa água, com alguns furos também, dentro aqui do carro. Vai passar tudo aqui pelo caminho, vai vir para esse caninho aqui e vai voltar para o tanque, onde vai pegar mais nutrientes e vai ficar fazendo isso novamente, todo momento ligado. Aqui no canto a gente tem o sistema de gotejamento, que no caso a gente teve que trocar a boca ali da torneira, de dentro, onde a gente está tirando a água, colocou uma mangueira ali, cabo, para conectar. O sistema aqui é automático, ele é controlado ali pelo temporizador, que vai ficar regulando as horas, o tempo que vai ficar ligando e desligando na hora. E aqui então, mais aqui pro canteiro, onde a gente estava querendo fazer o sistema de gotejamento, ligou tudo aqui pra cá, também cortou um pouco do cano aqui, tudo mais. E aqui então a gente conectou mais algumas aqui. Aqui vai estar recebendo a água, esses caninhos que tem furo também. Então vai ficar descendo até lá o final da horta. E é isso. Supimpa. Aproveitando da água que é colhida na cisterna e das mudas cultivadas tanto na geodésica quanto na hidroponia, o grupo responsável pelo plantio deu continuidade ao processo cíclico de cultivo, cuidado e colheita de todos os frutos de nossa horta. Bom, na horta a gente colhe os alimentos que a gente mesmo planta, a gente planta as verduras, os legumes, até algumas frutas também. A gente também limpa os canteiros, tirando mato, essas coisas, pra ficar tudo uma coisa mais bonita, pra você vir aqui visitar, tá mais agradável pra quem vir. Edson, você que está trabalhando na horta, o que você espera de fazer este ano e o que você acha que vai acontecer na horta durante todo esse tempo? A horta, nesse ano, a gente vai tentar trabalhar, limpar todos os gramados, capinar tudo, e também a gente pretende plantar, replantar as coisas que a gente tinha plantado, como as pimentas, os girassóis, os tomates, os alfaces. A gente primeiro colheu as coisas que o outro grupo tinha plantado no último semestre. Daí depois a gente reconstruiu os caminhos lá da horta
E agora a gente está plantando de novo as coisas para poder apresentar daqui a algumas semanas. Tatiana, vocês são do grupo da Horta. Qual foram as principais mudanças que ocorreram nesse tempo da Horta? Bom, eu acho que a principal mudança foi que a gente conseguiu transformar o ambiente que estava um pouco degradado por conta das férias, novamente na horta, assim, porque agora tem as plantas de novo, tem as mudinhas. A gente limpou bem os terrenos que precisavam ser limpos. A gente conseguiu restaurar algumas coisas que estavam um pouco degradadas por conta da pandemia e das férias de janeiro e dezembro, e agora está tudo bem de novo com as plantas e as mudas. Obrigado, gente. Vamos colher as espigas douradas. Ei, o Atrélios foi. Ei, o Atrélios foi. Sinta o vento, traga chuva sobre nós. Sinta o vento, traga chuva sobre nós. O escritor português Eça de Queiroz afirmou que a arte é um resumo da natureza feita pela imaginação. E se a terra, a natureza e a arte não pode faltar. O grupo da Sport multiplicou as cores do nosso espaço, adornando com todas as possibilidades de expressão que somente esse conjunto entre arte, natureza e imaginação permitiriam criar. A gente queria decorar a horta para ela ter uma harmonia mais legal e para ela ficar mais bonita, né? Bom, foi principalmente o embelezamento dos outros projetos, né? A gente pintou eles com temas de culturas que tem muito a ver com esse negócio da agricultura, né, da natureza, os incas, os maias, os astecas, os gregos, foi bem interessante, assim, né? A gente colocou algumas representações dos deuses, foi bem legal. Até a pesquisa foi legal, né? A gente estudou bastante os símbolos de cada cultura, que eles são lembrados até hoje porque eles tiveram registro tanto em caverna como outros tipos de tintura, e daí até hoje eles são lembrados. A gente usou eles para representar em vários materiais, e daí a gente também aprendeu que os símbolos que a gente tem hoje em dia, por a gente estar registrando, eles também vão continuar por muito tempo. Tudo era ligado, né? Arte, ritual, festa, natividade, fertilidade, tudo estava ligado com tudo. Eles nunca separavam nada. A vida era uma grande união de tudo. Não era que nem hoje em dia, que é tudo separado, tudo tem uma linguagem, tudo tem uma metodologia, tudo tem um caminho a seguir. Então, a gente só está fazendo o caminho contrário. De tudo o que nós perdemos, nós estamos voltando. E aí nós escolhemos lá no começo do ano os povos maias, astecas e incas, gregos, egípcios, romanos, para desenvolver o trabalho. Responsável por documentar todos os acontecimentos do projeto, o grupo do audiovisual buscou aprimorar as formas de registro dos trabalhos realizados. 3, 2, 1... Gabi, você está no projeto do audiovisual, certo? Sim, eu tô. O que você espera desenvolver durante todo esse ano no projeto? Eu espero que eu me divirta muito e desenvolva melhor um pouco a habilidade que eu já tenho, né? Mas preciso desenvolver um pouco mais e tirar foto. Bom, o meu grupo de trabalho, o audiovisual, ele tem a principal função de registrar o que as outras equipes fazem. Quais as novidades apresentadas no projeto? Então, o projeto do audiovisual apresentou 3 principais novidades. Uma é o nosso Instagram, @ecossistema.poeridomos. A outra é o nosso podcast, chamado Terraverso. E o outro é as nossas atualizações semanais no nosso canal do YouTube, Portal Terra Nossa. Quais as habilidades envolvidas no projeto? Bom, a gente conseguiu desenvolver muito bem a fotografia, a documentação de vídeos e principalmente a edição dos jornaizinhos que a gente faz toda semana. Eu diria que eu aprendi bastante sobre como
funciona o trabalho por trás das câmeras, como edita vídeo, como tira fotos boas, como coletar informações decentemente, que eu coletando informação hoje sou melhor do que quando começou o projeto, por exemplo. E assim, ao longo dos anos, o audiovisual ele sofreu algumas mudanças, mas todas no seu sentido, imagino, positivas. Ele foi incrementado, a gente pode dizer. Bom, eu acredito que o principal saldo do audiovisual foi que neste ano nós conseguimos realizar um objetivo que havíamos planejado no ano passado, que era de aproximar o audiovisual dos demais grupos de trabalho. Digo isso porque havia um certo distanciamento entre aquilo que o audiovisual produzia, mais voltado para o universo digital, claro, e aquilo que os demais grupos produziam, que era mais para o espaço físico. Com o documentário que nós lançamos no ano passado e com as diferentes formas de expansão e divulgação do projeto que realizamos neste ano, houve uma maior identificação dos demais grupos com o audiovisual e, portanto, a maior integração também do audiovisual com os demais grupos nas participações, nas entrevistas, em tudo aquilo que foi produzido e que foi divulgado. Portanto, o audiovisual saiu somente do sistema digital e passou a integrar, por fim, o ecossistema de aprendizagem. A escola da experiência é mais educativa. Experimentar o conhecimento de maneira coletiva e prática tem sido o melhor dos frutos que pudemos colher. Dos acertos às dificuldades, cada vez mais é possível compreender que o resultado provém de um trajeto que pode ser percorrido de maneira mais leve se houver a seu lado as amizades sinceras e o compartilhamento do saber. Eu acho que é um espaço onde se pode pensar muitas coisas, projetar muitas coisas, testar, debater, discutir e pensar estratégias para alcançar. Tudo isso dentro de um espaço de como se fosse um laboratório mesmo, um ensaio, né? Então a gente está constantemente aprendendo, estudando, simulando, errando algumas vezes, né? E construindo a partir de tudo isso. Participando ativamente de todos os processos, eles participam do processo de pesquisa, depois eles conseguem ver na prática o que eles pesquisaram, se deu certo, então tentativa em erro, entender que nem tudo, né, nem tudo que a gente pesquisa vai dar certo, então a gente tem que começar de novo, entender onde errou. Porque quando a gente fala em lidar com a natureza, a gente não tem uma receitinha que, olha, isso vai dar certo. Nem sempre, de primeira, a gente tem bons resultados aos nossos olhos, né? Muitas vezes é numa frustração que vem muito aprendizado, que a gente reestrutura projetos, e acho que isso faz toda a diferença, porque aí você tem a oportunidade de, em grupo, chegar numa solução ou pensar em uma nova solução e seguir os passos desse projeto a cada momento que a gente vai tendo essas descobertas na prática. No começo do semestre, a gente teve um desafio que no semestre passado as pessoas estavam tentando fazer com o mínimo de custos e o mínimo de problemas para o meio ambiente possível, cultivar mudas. E a gente queria também cultivar mudas na nossa própria horta, ao invés de comprar outras. E eles estavam utilizando algumas embalagens de ovo para cultivar essas mudas. Só que com o tempo a gente descobriu que não deu nada certo. Então a gente teve que encontrar um novo método, que aí a gente começou a utilizar garrafas de plástico, garrafas de leite ou garrafas de suco mesmo, por exemplo, para cultivar isso. O projeto ele é muito legal porque a gente consegue trazer para a prática coisas que a gente trabalha em aula na teoria. Então nós percebemos a relação do ser vivo, do meio vivo e do meio não vivo pela horta. A gente está mexendo com a terra, que é o meio abiótico. A gente está colocando planta, a gente está colocando muda, que é o meio biótico. A gente também observa a presença de alguns animais, de alguns insetos que às vezes não são bem-vindos, às vezes são importantes para controlar outras pragas. Então é uma forma muito rica de trazer, de deixar mais concreto aquilo que a gente trabalha em aula, né? O ciclo de nutriente, o desenvolvimento de planta, a divisão celular, que a gente às vezes estuda muito teórico, e a gente pode observar aqui pela horta isso acontecendo, isso vivo na natureza, né, nesse espaço que a gente está criando coletivamente, que também é um ecossistema. Eu me chamo Karen, eu sou mãe da Gabriela, já vim várias vezes aqui na escola, adoro a escola de vocês.
E acho essa horta que vocês fazem muito legal, porque vocês aprendem muita coisa. Saber das espécies que são cultivadas, o porquê, a função de cada alimento. A gente estava tendo agora aula de ciências, assim, e a agricultura ajudou a gente a falar sobre a parte de biologia. Por exemplo, com a Silvia, nossa professora de ciência, eu também estava ensinando agora. Teve um capítulo só sobre plantas que ajudou muito a gente, porque falou tudo sobre respiração das plantas, tudo que a gente precisava saber sobre célula, então ajudou muito. E ao mesmo tempo a horta está ajudando a gente a aprender mais sobre isso, a gente está aprendendo o comportamento da horta de acordo com o que a gente faz. Bom, eu sou o Gustavo, né, e pai do Gabriel, né, que eu estudo aqui desde 3 anos de idade. Eles são instigados a fazer coisas diferentes, né? Coisas que não fariam normalmente na sala de aula, né? Para pesquisar, para fazer as edições dos vídeos, acaba tendo que pesquisar algumas coisas para poder desenvolver os projetos e fica uma coisa mais prática, né? Menos teórica, que no fundo é legal porque dá um incentivo a entender por que está estudando, né? Normalmente essa é a dificuldade, né? Bom, uma coisa que eu posso do audiovisual é que desenvolveu muito a minha habilidade de fazer texto, parece estranho. Mas o audiovisual, ele move muito mais que a câmera e só o áudio. Tem toda uma roteirização por trás. Roteirização que eu, na maioria das vezes, ficava responsável por fazer. Eu fazia as entrevistas podcast, mas eu também fazia o roteiro das coisas. Então, esse estilo de desenvolver roteiro para as coisas foi uma coisa que... A principal aprendizagem que eu levei do audiovisual... Como o Audiosport tem a ver com arte, e a gente tem aula de arte, eu acho que isso já ajudou bastante a gente trabalhar no Audiosport, porque como a gente trabalha com tinta, essas coisas, eu acho que ajudou. Tudo o que há sobre a Terra há de se desmanchar, inventando uma nova maneira de ser. Respeitar o tempo. Compreender as fases. Acompanhar as transições. São lições que somente a Terra, em seu ecossistema, poderia nos ensinar. Nesse contato com a Terra, passamos a perceber a importância dos elementos que garantem a nossa existência enquanto civilização e sociedade. Exercitamos, pelo cultivo, a percepção de que o solo é, não só matéria, mas parte daquilo que somos enquanto fonte de saber e vida. A parte de terra, de plantio, de coisas, tem a ver com o nosso desenvolvimento, né? Foi assim que a gente se desenvolveu como população, né? Então eu acho que voltar a essas origens, ter esse contato, hoje num mundo tão diferente, né? Já tudo tão mais prático, né? Mostra a dificuldade, mostra o conhecimento, conhecer a natureza. Você acaba tendo que conhecer um pouco mais da natureza para entender como que funciona os processos, né? E também é legal porque você começa a entender que muito do que se foi pesquisado e que se descobriu hoje vem justamente da necessidade de você desenvolver novos métodos para melhorar as colheitas. Eu gosto principalmente desse projeto por conta da diversidade das plantas que a gente planta, que a gente tem pelo menos umas 5, 6 variedades de planta aqui, e a minha mãe fala que é bom aprender a cuidar das plantas que ela tem em casa. Então isso é um pouco de aprendizado. Também esse ano eu aprendi muito mais a plantar as coisas diferentes, a cuidar de tudo direitinho, tem que ter esse compromisso, ter a rotina de ir lá molhar, cuidar, colher, sempre ter essa rotina mesmo de sempre fazer certinho, nunca deixar em falta. Meu nome é André Cap, eu sou pai da Sofia Cap e do Miguel Cap. Eles estão aqui no Poeire desde o primeiro ano e a opção por escolher o Poeire Domus é por conta dessa proposta curricular de desenvolver alguns processos de formação por meio de projetos, e destacar que especificamente esse projeto da horta aqui é bem bacana porque mobiliza os alunos de todos os anos para entender um pouquinho a importância, né, do desenvolvimento sustentável, das ações de meio ambiente. Eu acho que o diferencial da escola é a horta também, e isso foi um dos motivos que eu entrei aqui no primeiro ano. A gente aprende a conviver mais com a natureza, porque
hoje em dia a gente não tem muito contato. Com o projeto eu senti que eu tive um contato a mais com a natureza que eu não teria no meu dia a dia. E aprendi um pouquinho mais a trabalhar, cooperar com outras pessoas em grupos maiores do que só os projetos curriculares. Eu achei muito interessante porque eu nunca tinha feito nada parecido. Eu nunca tinha feito uma participação na horta, assim. Então eu gostei muito, assim, porque além de ser um ambiente que a gente aprende muita coisa sobre né, biologia, sobre ciências e inclusive sobre as plantas, né, um conhecimento de mundo legal pra gente levar pra vida, eu acho que a gente também assim, desenvolve muito a amizade, né? Porque a gente conhece muitas pessoas, a gente vê como é que as outras pessoas pensam, agem, né? E a gente consegue conversar mais, né? Eu como era novo, foi muito bom, né? Porque eu consegui conversar com as pessoas mais fácil. Como eu tinha que planejar as coisas, foi bem melhor com esse projeto. Mas eu também aprendi mais a trabalhar em grupo, porque quase não sabia direito. Eu acho que é bom porque esse projeto estimula trabalho em grupo. Eu sinto que é bem melhor trabalhar em grupo, aprender como trabalhar em grupo assim, do que em sala de aula, porque eu acho que a gente tem um papel mais ativo dentro do projeto. É um jeito bom de aprender a trabalhar em grupo. Porque a gente fez alguma coisa mais diferente do que ficar preso numa aula aprendendo. A gente mais fez coisa física e teve interação com pessoas diferentes, em salas diferentes, grupos diferentes. Então, o ponto mais importante desse processo de aprendizagem é exatamente esse compartilhamento de experiências, de hábitos, de conhecimentos, de vivências. E acho que o projeto como um todo ele é muito rico nesse aspecto. E realmente a comunicação, o trabalho em grupo, ajuda de uns aos outros, ajudou, e a escola realmente tem que ter. E o respeito a todos, assim. Para mim, a escola ela só acontece quando a gente tem essa troca. E aí eu tenho uma aprendizagem efetiva. E ecossistema por quê? Porque a escola toda passa a respirar esse projeto. Então a gente tem a questão da matéria orgânica que é recolhida lá no refeitório. As crianças menores, elas comem um lanchinho, desde que seja matéria orgânica, elas jogam na composteira. Elas acompanharam o processo aí da abóbora, desde a floração até a primeira, a abóbora pequenininha, o fruto, e depois ela grande. Agora a gente vai partir, tira a semente, coloca de novo e o ciclo se renova. Então, para mim, ecossistema é isso, né? É uma dependência de todos os elementos ali para que alguma coisa aconteça. Aqui na escola é a aprendizagem. E continuaremos ampliando o universo de possibilidades e colhendo as riquezas que somente a natureza, em suas transformações constantes, poderia nos beneficiar. Respeitá-la e preservá-la é parte comum nesse processo de aquisição e florescimento da aprendizagem. Holding me back. I want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say, everything gets in the way. Seems like you can't be replaced, and I am the one who will stay. Oh, in this world, it's just us. You know it's not the same as it was. In this world, it's just us. You know it's not the same as it was. As it was. As it was. You know it's not the same. Answer the phone. Harry, you're no good alone. Why are you sitting at home on the floor? What kind of pills are you on?
just wants to know that you're well. Ooh, in this world, it's just us. You know it's not the same as it was. In this world, it's just us. You know it's not the same as it was. As it was. As it was. You know it's not the same. Se inscreva no nosso canal. Deixe seu like. Siga-nos no Instagram. Compartilhe o vídeo. Obrigado por assistir. Aí, maravilha!